Parece-nos tão fácil colocarmos no lugar de fora, criarmos juízos acerca de muitas coisas e, infelizmente, de muitas pessoas, próximas e distantes. E é fácil colocarmos na responsabilidade dos outros o que cada um de nós talvez pudesse fazer, mas tem indisponibilidade interior ou não está desperto para isso. Talvez somos capazes de partilhar o resto das nossas roupas, mas das roupas novas que compramos ou que recebemos de alguém, talvez tenhamos dificuldade em repartirmos com aqueles que pouco ou nada têm. Esse é um dos parâmetros que talvez possamos pôr um certo ou um meio certo. Validamos, ainda assim, uma das exigências da palavra de Deus. Darmos do nosso pão, daquele que colocamos na nossa mesa, ou que temos guardado nas nossas despensas, nem sempre estamos despertos e disponíveis. Dar a moeda sem olhar para os olhos de quem a pede. Dar a moeda sem perguntar o nome de quem recebe. Pode-nos parecer fácil e consolo para a nossa consciência. Já dei. Mas não conheci a quem dei. Mesmo se a quem eu dei, dei para um fim mau para a própria pessoa. No entanto, mesmo que esse fim seja mau, é preciso que a intenção com que eu dei seja boa. Não apenas no lugar do meu pensamento, para que depois a minha consciência fique mais limpa e leve, mas dessa fonte que é a caridade, o amor genuíno de Cristo em mim, que me faz dar com o coração. Aqui, talvez alguns possamos pôr um certo e outros talvez não. Mas acolher os sem-abrigo ou dar guarida àqueles que não têm refúgio para as noites frias físicas da sua vida, seja mais difícil para todos nós. Ou porque temos medo, mas há outros jeitos de podermos ajudar quando há medo. É preciso não esquecer que Paulo anunciou com medo, a tremer. Mas anunciou não com a habilidade dos seus raciocínios humanos e com hábeis palavras capaz de roubar a lógica dos outros, mas anunciou Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, onde o escândalo diante dos homens, pela graça de Deus, vai se transformar em salvação e libertação para todos. Faz nascer no lugar da escuridão do mundo inteiro uma manhã, uma aurora de luz. Dessa luz que sabiamente Cristo nos diz que cada um de nós, de batizados, é no mundo.
luz para se fazer presente diante dos homens. De que modo? Fazendo o bem. Que as obras de cada um de nós, as nossas ações de cada dia, despertem o coração de todos aqueles que nos conhecem como católicos, como crentes. Ela é assim. Afinal, aquilo que ela diz ou aquilo que ele diz faz acontecer na sua vida. A quantos o nosso jeito de viver a fé, que foi graça de Deus em nós, despertamos nas suas vidas a vontade, o desejo, a curiosidade de conhecer a Cristo. Se pudéssemos contar aqueles ou aquelas que despertámos para Cristo, quantos podíamos contabilizar? Nunca esquecendo que o número que contamos na terra nunca é a contagem do céu. É possível que muitos daqueles com quem partilhamos a nossa história nunca nos disseram: olha, sabes, naquele dia, a palavra que me disseste, o gesto que eu vi que tiveste para com aquela pessoa, mudaram a minha vida. Quem são os cristãos? Quem são as filhas e os filhos de Deus? Senão aqueles que, como Cristo diz, são o sal do mundo. Não é excesso, porque faz mal o sal do mundo, mas na quantidade ténue. E para quem sabe de saúde, sabe isso, que quando estamos em desequilíbrio, basta ali um bocadinho pequeno para chegar ao nível de saúde, para que a pessoa retorne às suas forças, deixe o seu espaço adormecido e o seu corpo quase desmaiado a revitalizar, a ter novamente o sabor da força, o sabor do amor em si, para os outros. E validar o ser capaz de estar diante de todos aqueles que fazem parte de cada dia nosso, ou fizeram parte noutros tempos, aqueles que comungaram conosco lugares mais próximos, sobre a mesma telha, nos mesmos abraços, e que hoje ou a vida nos afastou, a vida do mundo nos afastou, ou os nossos desencontros, os nossos choques, a nossa altivez nos fizeram afastados. Ou as incoerências do outro, ou as nossas incoerências. Os nossos pesos, as nossas palavras agressivas nos roubaram o lugar diante do outro. E por isso, quando desviamos os olhos de alguém, não nos esqueçamos, voltamos as costas para Cristo, voltamos as costas para Deus. Reaprendamos o lugar de Cristo em nós. Aquele que confia, aquele que é justo, não
o justo que faz contas do mundo, mas aquele que se apresenta diante dos homens com a justiça de Deus. Por isso, Paulo se apresenta a tremer e cheio de medo, como muitos de nós, em tantas circunstâncias da nossa vida. Mas não deixamos que a nossa fraqueza humana vença. Mas a graça de Deus em nós. Por isso, a sua glória proceder-nos-á, irá à nossa frente e ficará atrás de nós. Nunca em cada um de nós haja essas palavras que às vezes ouvimos por aí: arrependi-me do bem que fiz a A, a B ou C. Um cristão, quem é de Cristo, jamais poderá se arrepender pelo bem que fez. Do mal, sempre. Do bem, a ação de graças. Louvado seja o Senhor, porque fui capaz de fazer o bem a quem me fez mal. De perdoar à minha maior inimiga, ao meu maior inimigo. E todos os dias, na minha oração, diante de Deus, eu desejo estar diante do outro que me magoa. E apresento: Senhor, cuida de A, de B, de C. E aí, a justiça de Deus estará em nós. A justiça que encontramos na cruz não fica nas chagas apenas que ontem celebramos. Essas feridas todas que cada um de nós carrega. Quem é justo, quem vive no Senhor, quem valida toda a palavra que o Senhor nos apresenta hoje, as suas feridas antigas, escondidas, esquecidas, essas feridas serão saradas quando cada um de nós novamente deixar que a luz recebida no seu batismo, no seu crisma, brilha. E quando o sabor de Cristo seja a nossa vida. Na agonia, na dor, no desamor, na rejeição de todos, nos mais próximos, mas ainda assim, pronto a dar o paraíso ao maior criminoso. E o nosso maior inimigo não fez coisas piores do que o criminoso que foi o primeiro a ter o paraíso. O nosso maior inimigo, ou a nossa maior inimiga, não nos fez que coisas piores que o criminoso que foi o primeiro que teve a certeza do paraíso. E também aqueles que não acreditam, aqueles que condenaram, aqueles que ajudaram à matança de Cristo, como aquele centurião, soube reconhecer que ele era o Filho de Deus. Também, cada um de nós, nessas agonias da nossa vida, possamos viver no Cristo, que toca os corações, mesmo os que estão longe de Dele. E não nos esqueçamos que nessa hora mais dolorosa, o que ficou sempre até ao fim foi aquele que acolheu, aquela
que nos foi dada por nossa mãe na hora mais dolorosa, Maria. Sejamos todos nós, quer nos sintamos criminosos, quer nos sintamos distantes ou indiferentes, ou prevalecendo até ao fim, como João, ou como aquela que não sabe as coisas, não as conhece, não as percebe no seu pensamento lógico, como Maria, mas guarda no seu coração. Saibamos sempre, mesmo criminosos, reconhecer o lugar da humildade e deixar-se ser de Cristo. Mesmo que distantes, deixarmos de ser mulheres e homens de boa vontade, quando próximos ou querendo ser próximos, ser capazes de acolher quem sempre, mesmo não compreendendo, dá o sim ao amor de Deus, como Maria. E como a mãe e todas as mães, mesmo não percebendo, ou mesmo desprezadas pelos seus filhos, mesmo à distância, continuam a desejar, como o Pai misericordioso, que um dia se abracem, se acolham, que possam revestir, não com as vestes do corpo físico, mas com as vestes do coração, do amor, aqueles que têm frio. Que possam saciar não apenas a fome física, mas a fome de amor. Todos nós, a maior fome que temos no mundo inteiro é a fome de amor. De sentirmos amadas e amados e de podermos amar nele, sem medo. O que mais precisamos de dar um teto, um abrigo, não apenas o da nossa casa física, mas o da nossa casa espiritual, onde a minha presença seja o lugar da paz, seja o lugar de Cristo, seja o lugar da vida.